sobre galpões e imóveis logísticos e centros de distribuição. Qual que é o potencial que esse tipo de imóvel tem para investimentos de uma forma geral? Para quem quer investir em galpões, em centros de distribuição, em centros logísticos, como que funciona de uma forma geral esse mercado? O que o investidor precisa estar atento a isso? Quer começar, Juliano? Posso falar. Bom, o Brasil, se você for levantar os números em relação a outros países, em área bruta locável, que são a projeção da área que o ocupante vai usar dos galpões em relação à população, nós temos aí um número muito baixo de galpões. O Brasil precisa e tem uma demanda muito grande, principalmente para esses usos de industrial leve e logístico, né? Esses grandes condomínios de indústria leve e logística. O que diferencia a indústria leve de uma indústria pesada? A indústria leve é quando você tem a parte de acabamento e uma pequena manipulação só do produto. Você não vai fazer uma grande produção com aqueles equipamentos grandes, como é uma usina sucroalcooleira, por exemplo, né? Você tem só o galpão, maquininhas, paletadeiras e estanteiras, né? Esse tipo de empreendimento, principalmente agora acelerados aí com o ano de 2020 e com o e-commerce, tem uma demanda muito grande no país e uma carência de qualidade muito grande. Esses empreendimentos, eles exigem uma qualidade construtiva que vai desde pisos aí de alta resistência, né, coisas de 6, 8, 10, 12 toneladas força por metro quadrado, é uma medida muito utilizada no mercado. Você tem ali a iluminação zenital, você tem os galpões refrigerados, que é um outro nicho de galpões que o Brasil tem muito pouco, que eles são praticamente uma grande geladeira do tamanho de um galpão, né? Ele tem toda a parte de isolamento e resfriamento para poder atender esses ocupantes. Então, realmente um nicho que vai crescer muito no Brasil, né? A gente vê aí os últimos fundos imobiliários focando nesse tipo de desenvolvimento. Não tem hoje praticamente para comprar. Se você tivesse um galpão pronto, né, tem muito mais ocupante do que tem muito mais investidor do que negócio pronto, né? Você está com uma escassez gigante em cima dessa modalidade de investimento. Então, é um setor muito positivo e tem um futuro brilhante aqui no nosso país. Ele sofre uma carência, né, de áreas, né? Então, porque quando você vai fazer um galpão logístico, né, como o próprio nome diz, você precisa que ele esteja aí na beira das rodovias, das principais rodovias, com acesso rodoviário. Você precisa de platôs de tamanho grande o suficiente para fazer aquelas famosas caixas, né, os retângulos e tal, sempre considerando todos esses atributos que o Juliano disse, né, pé direito, capacidade de carga do piso, nivelamento a laser ali para as palheteiras não engancharem em nada, espaço de espera para os caminhoneiros. Então, todos esses itens, como a iluminação zenital, eficiência energética, tem alguns que já colocam até painéis solares no telhado para fazer a geração de energia no próprio galpão. Então, esse tipo de coisa, todas essas qualidades e atributos trazem os galpões AAA, né, que são aqueles galpões almejados aí pelas grandes empresas logísticas ou indústria leve. E esses, sim, são os ativos escassos no Brasil, né? Existem dificuldades em relação ao meio ambiente, em relação à negociação com proprietários de terreno, para que seja viável e escalável fazer mais desses galpões, mas sem dúvida a gente que está nesse mercado agora, aí com o advento do e-commerce crescendo forte pra caramba por causa da pandemia, trouxeram aí uma demanda muito grande. A gente está vivendo isso todo dia. E tem essas outras classes. O Juliano citou, por exemplo, os galpões refrigerados, que no Brasil, então, são uma classe de ativos, quando se trata de galpões de primeira linha, muito escassos. Ainda se você for comparar com galpões per capita, metros quadrados per capita de refrigerados no Brasil, você tem uma perda de frutas e outros alimentos como esses que não passam por essa logística refrigerada ainda no Brasil, e acaba sofrendo um desperdício muito grande que em outros países é intolerável.
né? Além disso, né, Juliano, essa classe de ativos de galpões, a gente nunca pode se esquecer que também existem outras classes derivadas dos galpões logísticos, como, por exemplo, self-storage. É uma classe onde o galpão, basicamente, ele está sendo fracionado ali em módulos, em boxes, né, para diversos ocupantes diferentes. E isso, dentro das grandes cidades, também é um atributo muito importante da logística, tá certo? Porque existem vários players de e-commerce hoje em dia que são pequenas famílias ali, que vendem terceirizadamente na Amazon, no Mercado Livre, nas lojas americanas. Então, os self-storage são utilizados também como hub logístico, né? Então, isso é importante da gente lembrar. Fora isso, existem diversas outras segmentações aí que a gente podia discutir, data center, outros atributos como cross-docking. Então, assim, é muito conteúdo sobre galpão, tá? Mas, sem dúvida, uma classe de ativos que cada vez mais vai fazer parte do nosso dia a dia, dada a nossa demanda online. Inclusive corporativo também, né? A gente vê muitos galpões aí se convertendo em áreas corporativas em muitas cidades, porque empresas que precisam de um espaço muito grande querem otimizar de uma melhor forma. O próprio Mercado Livre é um grande case disso, né? O headquarters dele aqui no Brasil, né? O centro principal dele, os escritórios eram um galpão que foi todo retrofitado e é um case bem interessante para a gente poder analisar. Agora... E é um ótimo exemplo, só para completar, já que você levantou essa bola, Bruno, é um ótimo exemplo de um galpão chamado de last mile, né? O last mile é aquele que fica na última pernada da logística. Então, às vezes, você tem os centros de distribuição que ficam um pouco mais longe da cidade. Mas uma classe de ativos que ainda está se desenvolvendo no Brasil são aqueles grandes galpões logísticos dentro da cidade, que eles podem fazer aquela entrega em 1 dia, 2 dias, né? Lá nos Estados Unidos é muito comum ver na Amazon, né? One day shipping, 2 day shipping. Aqui a gente ainda não consegue, porque não existe essa oferta grande de galpões last mile. Tem alguns players focados nisso já aqui no nosso mercado. E no Japão, por exemplo, existem galpões last mile que são até verticalizados. 1, 2, 3 andares de galpão, cada um com 10 metros, 12 metros de pé direito, com um caminhão subindo os andares. Então, assim, são coisas que a gente ainda não viu ainda, mas é uma classe de ativos que chama atenção.